Olá, boa tarde, você que nos assiste pelo Instagram do Centro Espírita Irmã Sheila de Periperi. É uma alegria imensa estarmos juntos nessa tarde de hoje. É um prazer estar com todos vocês. Uma alegria muito grande. E agradecendo, como o tema da nossa fala de hoje, né, consciência da gratidão, agradecendo sempre a oportunidade de servir a essa casa querida e muito amada. Então é um prazer estarmos juntos nessa tarde e que nós possamos conversar, dialogar, vibrarmos nas melhores energias, nas melhores emanações, com os melhores sentimentos nessa tarde de hoje. Como nós habitualmente fazemos, né, nas nossas casas espíritas, não como um ritual, mas como um hábito de nos harmonizarmos, de nos melhorarmos, de nos sintonizarmos, né? Vamos iniciar sempre com uma leitura de uma mensagem para posterior a gente fazer a nossa prece inicial. A mensagem que nós escolhemos hoje, ela está no livro Palavras de Vida Eterna, uma psicografia iluminada de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo querido Espírito Emmanuel, capítulo 113. Agradeçamos sempre. E ela é pensada, né, ela foi escrita a partir do mote na carta de Efésios, de Paulo a Efésios, capítulo 5, versículo 20, que nos diz o seguinte: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, né? E aí nos diz o querido benfeitor Emmanuel. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente, e se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que não te arrojasses a tremendas lutas do espírito. Foste surrupiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho, que te assegura a subsistência. E se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Perdestes recursos materiais que apenas te acrescentariam reconforto desnecessário no carro da própria existência. E se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltos. Amargaste a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança, e se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirá que o tempo te libertou de um laço impróprio que se transfiguraria, talvez, de futuro em pesado grilhão. Não te confie às aparências. Louva o céu que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a provação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Então, com essa linda mensagem de Emmanuel, nós vamos iniciar com a nossa prece, elevando nosso pensamento a Deus e inicialmente dando graças. Graças pela oportunidade de estarmos juntos, graças pela oportunidade de estarmos meditando na mensagem do Cristo, na mensagem do Evangelho, que muito nos inspira, que muito nos ilumina e que guia-nos os passos a todos os momentos. Que Jesus, nosso amigo querido, possa estar conosco, abençoando não só a nós que aqui nos encontramos nas redes sociais dessa casa querida, mas a própria casa em si e os seus amados e humildes trabalhadores. Fica conosco, Pai querido, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. E assim, vamos iniciando a nossa fala sobre a consciência da gratidão. Um tema maravilhoso, tendo em vista que nós começamos um ano, né? E por que ele é maravilhoso no sentido de que relacionamos a esse começar do ano? É porque geralmente quando a gente começa o ano, a gente começa pedindo, né? Sempre com muitas expectativas do que a gente vai pedir, do que a gente vai sentir, do que a gente espera, né? Então, só para a gente poder começar a conversar um pouquinho sobre isso, a gente costuma trazer, né? E só para uma questão técnica mesmo de retorno, de feedback, que é como a gente não está diretamente pelo Instagram, a gente está aqui para uma plataforma que faz essa transmissão para o Instagram. Se alguém tiver algum comentário sobre o áudio, sobre o vídeo,
que possa postar aqui nos comentários, dar o feedback para a gente, se estão ouvindo ok, se estão vendo ok, para que a gente possa dar sequência, tá bom? Então a gente vai começar sempre, como nós gostamos muito, de fazermos um estudo sobre a etimologia da própria palavra gratidão, né? Porque ela se tornou, inclusive, a meu ver, né? E até tem alguns humoristas que se aproveitam dessas sensações para poderem trazer essa perspectiva para a gente, ela se tornou uma palavra muitas vezes até desvirtuada de seu princípio, na tentativa de estar associada a uma noção de prosperidade material, né? Ou até de banalização de uma vivência material. Então, qualquer experiência a gente posta hashtag gratidão, né? Então, o que de fato vem a ser gratidão, né? O que vem a ser esse agradecer? Então, gratidão é uma palavra que ela vem do latim, gratitudo, né? E que gratus, em latim, é aquilo que é agradável, aquilo que é reconhecido, ou que merece um agradecimento. Esse sufixo tudo, ele indica em qual qualidade ou estado, né, nós podemos transformar esse substantivo no sentido do ponto de vista mais abstrato. Então a gratidão vai ser aquilo que a gente merece agradecer do ponto de vista mais abstrato, mais amplo da vivência do indivíduo, né? Ou seja, trazendo muito mais do que meramente a experiência material, a sua dinâmica material, né? Trazendo para a gente uma relação muito mais associada à vivência do espírito no seu dia a dia, né? Então, quando nós observarmos a palavra gratidão, percebermos a palavra gratidão, a gente deve percebê-la como essa referência a algo mais amplo, né? Aquilo que é mais gracioso, né? Aquilo que é mais agradável, aquilo que precisa necessariamente receber um reconhecimento. É por isso que a gente tem algumas referências, né, da gratidão presente como um estado de vivência. Inclusive, a gente vai conversar mais um pouquinho à frente o quanto a gratidão, né, ela tem uma relação com a própria ciência, uma percepção, né, da gratidão como aquele bem-estar que a gente imagina que ele nos dá e que hoje cientificamente é comprovado para a gente que de fato isso é possível. Mas a gratidão ela vai estar presente, por exemplo, para que nós possamos nos trazer referências, a própria vivência lá atrás. A gente começa com Sara, que inicialmente é Sarai, né, e passa a ser Sara, quando ela vai ser a mãe de Isaac, já é idosa pela descrição da Bíblia, que ela não pode inicialmente ter filhos, passa a ter esses filhos, que é o Isaac, né, e passa a ser essa referência, começa com a gratidão, mas a gente vai trazer em específico aqui a referência de Ana, né, que é a mãe do profeta Samuel, que ela também igualmente não poderia gestar, né, um filho, mas ela faz questão, inclusive é uma das orações do Velho Testamento mais conhecidas do ponto de vista de sentimento, né, de profundidade sentimental, trazendo essa compreensão da gratidão que a gente falou anteriormente, né, daquilo que de fato merece devidamente ser reconhecido, evidenciado, né, clarificado ali como algo agradável, ela tem essa prece de profundo, de um reconhecimento profundo, né, da divindade a partir da possibilidade dessa sua gestação, que é o filho Samuel, né? Então a gente começa a perceber, e só para quem gosta de anotar e posteriormente buscar saber, vai estar no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 10, a gente vai encontrar aí a oração de Ana, a mãe de Samuel, uma oração maravilhosa, belíssima, e que traz essa referência sobre a importância do agradecer, o do reconhecer a divindade, e que é um exercício muitas vezes difícil para nós que estamos encarnados, porque inicialmente ela nessa prece de agradecimento, ela não reclama do seu estágio, né? Ela não reclama da sua condição ou da sua vivência, né, anterior à gestação, por exemplo. Ela entende que aquele processo pelo qual ela está passando, ou que ela vivenciou, ela é um processo importante para o seu amadurecimento, para a sua evolução, para a vontade da divindade, né? Ou seja, no processo de agradecimento, ela observa a vivência daquilo que a gente enxerga como dor, a gente qualifica como um aspecto doloroso da sua vida, mas como um aspecto de amadurecimento, de crescimento, de desenvolvimento. Então ela percebe que existem estágios em que o espírito precisa passar e que aquele momento em que ela de fato consegue o que profundamente ela desejava no seu coração, que é do ponto de vista abstrato, né?
ela fica extremamente agradecida, tanto pelo que ela passou, quanto pelo que ela está vivenciando. Uma outra referência que a gente vai encontrar muito presente, né, com relação à gratidão, vai ser especificamente a figura de Jó, né? Jó, ele vai ser essa referência para a gente do que vem a ser gratidão. A gente esquece muito dessa figura, negligencia muito, mas ele é extremamente importante nesse processo. E por que a gente fala do Jó? Porque o Jó, ele é aquele indivíduo que simboliza muitas vezes muitas situações que nós encontramos na vida, mas ele simboliza muitas vezes, na grande maioria das vezes, o indivíduo que de fato tem uma compreensão do que vem a ser a divindade, do que vem a ser a sua existência material. E aí a gente volta para o início a crítica, né, de uma certa forma que a gente fez, sobre o quão pervertido está o conceito de gratidão, porque a gente está muito associado a uma relação de divindade, a uma relação de prosperidade, ou uma relação de troca. Me perdoem, estão me ouvindo direitinho? Está saindo o som direitinho? Aqui não está. Mas enfim, vamos seguindo enquanto alguém nos dá esse feedback. Então, associado a uma relação de troca. Então, muitas vezes as pessoas estão querendo dar alguma coisa na esperança de receber uma outra, né? Então, as pessoas muitas vezes vão executar as suas atividades, vão para as suas vivências religiosas, vão para os seus templos religiosos, vão para as suas experiências das mais diversas possíveis com o sagrado, e elas já vão na esperança de receber algum troca, né? Já vão nessa esperança de receber essa relação da prosperidade. E Jó já simboliza esse indivíduo que entende, ele tem a prosperidade material, ele tem uma família numerosa, ele tem uma esposa amada, ele tem filhos íntegros, ele tem posses materiais, várias terras, vários animais, inclusive é uma maneira de se medir riqueza até hoje na região do Oriente Médio, por exemplo, quantidade de animais, camelos, vacas, enfim, a gente faz essas medições até hoje. Eu tenho uma fazenda com tantas mil cabeças de gado, tantas cabeças de gado, né? Se faz essas alusões de referência a essa compreensão de riqueza, e Jó, do ponto de vista material, possuía tudo isso, né? E aí as pessoas colocavam, olha, é muito fácil para o Jó ele ser grato a Deus, ou ele ter fé em Deus, porque ele já possui tudo. Ele já possui tudo materialmente. Então, para ele é muito tranquilo. Então, a gente associa a uma tranquilidade de relação com a divindade, uma tranquilidade de relação com a espiritualidade, a essa posse do tudo do material. Exatamente no processo de perversão da nossa relação com a divindade, né? E aí o Jó, ele passa exatamente pelo desafio dos três amigos que não acreditam nele, né? Que desafiam essa tranquilidade, que desafiam essa compreensão, que desafiam esse processo. O Jó ele vai passar por essa decência, né? Ele vai descer, né? Então, ele vai descer de perder as suas posses, ele vai descer de enfrentar problemas familiares, a perda de seus entes queridos, ele vai descer ao ponto de ficar só, sem nada, inclusive perder a própria saúde. Ele só não vai ser levado ao desencarne, mas ele permanecerá para exemplificar tudo isso. Imaginemos então uma figura como essa, que exemplifica para a gente que o tempo inteiro, em todas as situações que ele passa de adversidade, a primeira coisa que ele faz é agradecer a divindade pela compreensão de dizer, se é Deus quem me dá, ele igualmente é quem pode me tirar. Portanto, percebe uma fala que é muito presente no Evangelho segundo o Espiritismo, né? De que nós somos fiéis depositários. Então, essa compreensão de gratidão, ela vai estar relacionada, acima de tudo, a essa nossa dissociação. Uma fala de Jesus muito simples, né? Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Nessa diferenciação de que nós temos uma existência material e nós precisamos dessa existência material para a nossa evolução. Ela é um mero meio pelo qual eu vou chegar ao fim, que é a minha evolução espiritual. Então, ela não é o fim da minha existência, né? Não é o objetivo para o qual eu estou existindo, não é a existência material. É o meio pelo qual eu tenho que atravessar, vivenciar, para que eu possa lá chegar. Então, a gratidão ela vai estar na compreensão de que eu recebo os elementos necessários ao meu processo evolutivo. Isso não quer dizer, e aí a gente vai fazer uma associação com a parábola dos talentos, de que ao receber esses talentos,
eu agora vou me dar só por conformado e eu não vou querer transformar, eu não vou querer melhorar. Não, se a gente assim fizer, a gente vai permanecer como aquele que enterrou o seu talento e nada fez por melhorar, nada fez por crescer, nada fez por evoluir, nada fez por progredir. Então a gente precisa fazer como os outros, de entender que aquilo que nos é ofertado, seja do ponto de vista afetivo, familiar, seja do ponto de vista material, nós temos total capacidade de transformação. Nós temos total capacidade de modificação, total capacidade de melhoramento, de crescimento a partir disso. E é aqui onde a gente começa a compreender que, quando se fala de consciência de gratidão, né, eu tenho que primeiro despertar a consciência. Eu preciso saber o que, é preciso pensar sobre isso, né? Porque ser consciente ou inconsciente na existência, ela também é lícito ao espírito. Eu posso permanecer inconsciente como um mero, digamos assim, um mero autômato, né? Um indivíduo que vive no automático, que ele não para refletir sobre a sua própria existência, posso viver assim tranquilamente, é um direito seu. Mas igualmente arquemos com as consequências de vivermos assim. A partir do momento em que eu me porto, né, e que eu me coloco na condição de que eu não vou ser um autômato, eu vou ter consciência da minha existência, vou refletir sobre ela e modificá-la, né, entendê-la, vivê-la, aí já é diferente. É por isso que Kardec faz questão de pontuar a necessidade dessa tríade essencial, basilar para o Espiritismo, que é o aspecto filosófico, religioso e científico. A gente precisa lembrar do aspecto filosófico. E a nossa fala de hoje resume muito bem isso, né? E quando você observa a questão do Jó, é um cara que ele parou para refletir sobre a vida. Onde nós imaginamos que a tranquilidade do ponto de vista material não fosse trazer para ele essas reflexões, e elas trouxeram. Não fossem trazer para ele esse amadurecimento do espírito, e elas trouxeram. Então, é a condição que nós nos encontramos, ela é propícia para que nós possamos desenvolver esse amadurecimento, essa reflexão, essa percepção, né? Então nós trouxemos dois exemplos do Velho Testamento e vamos começar a refletir sobre o processo de gratidão e ingratidão, né? Porque a gente vai trazer também no Novo Testamento algumas situações nesse sentido, em que a gente vai ter, por exemplo, lá em Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19, a cura dos 10 leprosos, né? Nós temos uma situação bastante curiosa, porque aqui é com o próprio Cristo. Porque, veja, o nosso processo de evolução, o nosso processo de desenvolvimento, de crescimento, de melhoramento como espíritos, a gente vem em várias e várias reencarnações. A gente vem em várias e várias convivências familiares, de amigos, trabalho, de posses, das mais diferentes formas, nos mais diferentes cenários. Então, muitas dessas situações são exatamente para que essas ideias comecem a povoar o campo dos nossos pensamentos para posteriormente eles possam sedimentar o coração. Então, imaginemos aí que nós começamos no Velho Testamento com essas referências, passamos agora para o Novo Testamento, onde nós vamos refletir sobre os 10 leprosos, e aí Kardec vai trazer, inclusive, reflexões sobre a questão da gratidão e da ingratidão dentro do Evangelho, ou seja, como estados em que o espírito precisa refletir sobre a sua condição, inclusive indicando, né, o seu nível evolutivo. E aí você tem, nesse Evangelho de Lucas, você tem ali 10 pessoas que possuíam uma doença que hoje a gente chama de hanseníase, mas na época nomeava-se lepra, né? Eram 10 indivíduos com hanseníase, que à época nós não tínhamos cura, hoje nós já avançamos no aspecto científico e conseguimos avançar bem, ainda não avançamos no aspecto social do ponto de vista do preconceito, nós ainda trazemos conosco uma carga de preconceito muito grande, precisamos, né, transformar esses olhares e essas percepções, e nada melhor do que isso a partir do Evangelho, mas compreendendo o aspecto em si da gratidão que nos está colocando, 10 foram curados por Jesus, mas apenas um retornou. E aí Jesus pergunta, não eram 10? Onde é que estão os outros 9? Né? E aí Jesus percebe, ou melhor, Jesus faz com que nós possamos perceber a relação que as pessoas associam em eu estou bem, eu não tenho necessidade. Exatamente aquilo que a gente vem construindo na nossa fala até o presente momento.
uma relação de gratidão sempre associada a um bem-estar material. Não tenho a dor, estou de boa, posso ser, não vou agradecer, não preciso. Deus fez mais do que a obrigação em me dar aquilo. E essa é uma relação enfermiça nossa, né? Então a gente precisa compreender. Inclusive, a gente até ao final a gente vai fazer uma reflexão sobre isso, sobre um poema maravilhoso que o Divaldo Pereira Franco costuma muito citá-lo, né? Então a gente tem nessas figuras de que o indivíduo que retorna, ele tem consciência, ele tem maturidade espiritual para ser agradecido, inclusive, para a condição anterior, porque se não fosse pela condição anterior, ele não teria ido em busca da divindade, ele não teria ido em busca do próprio Cristo, não teria ido em busca desse melhoramento, desse crescimento, ou seja, muitas vezes é a dor que nos gera esse processo de transformação, é essa dificuldade, é essa problemática que é o motor, exatamente trazendo a referência que nós fizemos anteriormente, a parábola dos talentos, ou seja, é o não enterrar o talento, é o que eu vou fazer para modificar, para transformar essa realidade, é essa dor que é esse motor punjante à frente que faz com que nós avancemos. Ao não percebermos isso, nós demonstramos uma inferioridade espiritual, ou seja, uma imaturidade espiritual, né? Consequência de que nós não pensamos sobre aquilo que vivemos, nós não pensamos sobre aquilo que recebemos, nem somos gratos pela oportunidade anterior que nos levou a essa transformação e nem pela posterior, né, que é a transformação, no caso aqui, a cura desses companheiros. Então nós começamos a perceber que a imaturidade espiritual ela está associada igualmente a essa compreensão de gratidão, ou a essa compreensão de consciência, esse processo reflexivo do que vem a ser viver, né? E aqui a gente precisa deixar muito claro que é sobre o viver em si, porque nós precisamos compreender, né? E nós espíritas não podemos fugir a essa realidade. Nós não somos os corpos, nós vivemos através de corpos. Então nós não somos essa matéria que eu pego, esses bens, eu não sou essa experiência material que eu vivencio, mas é a partir dela que eu cresço e me transformo. É aqui onde a gente começa também a igualmente observar no Novo Testamento que Paulo vai perceber isso. Nesses exemplos, nessas leituras, e é maravilhoso quando nós lemos isso no livro Paulo e Estevão, é de uma grandiosidade, riqueza moral maravilhosa o Emmanuel narrar isso para a gente, porque a gente começa a perceber o seguinte: o Saulo de Tarso ele tinha conhecimento da lei mosaica, ele tinha conhecimento das interpretações do Talmud, da Taná, dos Midrashes, de tudo. Mas ele não tinha uma experiência prática. É o conhecer, mas ele não tinha prática. Digamos que ele fosse ainda um estagiário. Ele viu a aula, ele aprendeu com o professor a aula, mas ele ainda não tinha trabalhado naquilo. Quando ele tem a oportunidade de conhecer o Cristo, e de fato, o conhecer na sua essência, né, nas práticas, nas primeiras anotações de Mateus, nos diálogos nas comunidades cristãs primitivas, ele vai começar a perceber o quanto nós precisamos agradecer. Porque foi nas suas ações erradas, porque foi, por exemplo, no caso dele, né, através das suas escolhas erradas inicialmente, de apedrejar Estevão, né, de perseguir Estevão, de condená-lo à sua execução, exatamente pela sua paixão a sua amada Abigail, né, e posteriormente na conversão de Abigail, por ela ser irmã de Estevão, Ananias vai lá e consola, dando a esperança que o Cristo dava da continuidade da vida eterna, e é essa conversão de Abigail que traz ainda mais pungência, essa raiva, essa obsessão de Saulo de Tarso a Jesus, e faz com que ele de fato vá às portas de Damasco e dê de cara, né, encontre-se cada vez mais. Inclusive, há uma fala de Paulo de Tarso, quando ainda lá na cidade de Jope, no jardim maravilhoso em que ele visitava, e como bem nos descreve o Emmanuel, ele visitava Abigail, que ele faz uma pergunta, né? Por que Jesus está toda hora entrando no meu caminho? Ele enxerga essa vivência de perceber que aquilo que está lhe gerando dor tem uma conexão direta, né? Tem uma conexão de perceber um direcionamento espiritual pelo qual ele está passando. É aí onde a gente entra num ponto importante. Quando ele vai escrever para a gente
que em tudo devemos dar graças. É aqui que nós compreendemos que na fala de Paulo, nós não vamos ter da boca para fora. Nós não vamos ter da boca para fora. Só colocar aqui rapidinho. Nós vamos ter na fala de Paulo, né, uma compreensão mais profunda, muito mais profunda, do que vem a ser o agradecer. É ele compreendendo ali que esse agradecer, essa relação do agradecer, ela vai passar muito mais do que só o possuir. Cada experiência pela qual nós vivenciamos é um direcionamento divino para o nosso crescimento. É um direcionamento divino para a nossa evolução. E é isso que precisa ficar claro diante dos nossos olhos. É essa compreensão de consciência de que ele está nos dando, de que quando eu estou diante da minha vivência, diante da minha própria existência, por ela eu devo dar graça. Pela graça. E a gente vê, por exemplo, né, o Chico dizer, por exemplo, que a gente não cai numa família de paraquedas. Eu não caí numa família de paraquedas. Né? Eu tenho uma relação com essa família. Consequentemente, eu tenho uma relação espiritual, emocional, sanguínea, né? E eu tenho todo um aprendizado, um desenvolvimento a partir dessa vivência. E eu preciso agradecer esse processo. Porque é esse processo que me faz evoluir. É esse processo que me faz caminhar para frente. Então, demos graças nas perdas, né? Nos ganhos. Então, tudo isso nós precisamos somar como experiências positivas para as quais nós devemos dar graça. É importante trazer, e a gente gosta muito dessas histórias anedóticas do Chico, né? Dessas referências importantes que ele nos coloca, mas o Chico tem uma história que uma vez, certa vez, ele leva uma topada, né? E levando essa topada, o Emmanuel diz assim, Chico, agradeça. Ele diz, mas Emmanuel, eu acabei de dar uma topada. Agradeça, Chico. Mas Emmanuel, eu acabei de dar uma topada, agradeça. Então o Chico agradece, obrigado, meu Deus, pela topada, pela dor que eu sinto. E aí o Emmanuel pede, agora olhe para trás. Uma quantidade de espíritos em condições ainda de imaturidade espiritual, de inferioridade espiritual, observavam a cena, aguardando aquele momento em que o Chico ia se dizer e se permitir poder reclamar de sua dor para que eles pudessem, de pouco, claro, sintonizar com aquela brechinha, com aquela fresta daquele sentimento que muitas vezes a gente se permite. E que a gente justifica para si mesmo, muitas vezes, como algo que é necessário para que nós possamos viver, né? Nós precisemos encontrar. Aí aqui a gente vai querer trazer para que nós possamos, caminhando para os nossos últimos minutos, né, em suma, que nós possamos começar a refletir sobre alguns estudos científicos do quanto a gratidão é importante, e isso é feito, né, numa percepção maior sobre saúde mental, sobre qualidade de vida, né, que nós possamos ter. Então, eu vou trazer alguns estudos que foram realizados, só para a gente citar o que foi feito no estudo, né, e o que é que ele trouxe de impacto. Nós temos um estudo que ele foi publicado no Jornal de Personalidade e Psicologia Social no ano de 2003, tá? Os autores são Emmons e McCullough. E o que é que eles trouxeram nesse estudo, né? Que é Counting Blessings versus Burdens, a Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-being in Day Life. Então eles observaram no dia a dia o quanto a gratidão, o quanto contar as coisas boas, de fato vai fazer a diferença. Eles pegaram 201 pessoas e dividiram em 3 grupos. Um primeiro grupo ia trabalhar com o Diário da Gratidão, e eles registravam todos os dias o que eles precisavam ser gratos. O segundo grupo era o Diário das Irritações. Eles iam registrar todos os eventos negativos pelos quais eles passaram. E o terceiro grupo tinha que registrar tudo sem que tivesse foco na emoção, se era gratidão, se era felicidade, se era tristeza, se era irritação, eles iam registrar tudo. Isso durou 10 semanas. Então, durante 10 semanas, eles faziam esses reportes diários, faziam essas anotações, e tinham como objetivo perceber a satisfação com a vida, como era o humor, a sua saúde física e emocional. Quais foram os resultados? Do ponto de vista de bem-estar, foi percebido que o grupo que ficou responsável por anotar a gratidão
eles tiveram 25% mais altos os índices de felicidade em comparação a todos os outros. Ou seja, o grupo que reportava todos os dias gratidão era um grupo que possuía uma compreensão 25% maior do que os outros com relação à felicidade, né? A essa compreensão de felicidade. Do ponto de vista físico, esse mesmo grupo, né, eles relataram menos problemas físicos, como dores de cabeça, cansaço, fadiga, e fizeram também, igualmente, mais exercícios físicos, 42% maior do que a frequência anterior ao estudo. Uma frequência maior semanal, 42%. Ou seja, um indivíduo que ele começa a perceber a gratidão, ele começa a transformar, inclusive, sua vivência física, né? Um outro ponto importante, né, que a gente percebe, isso transforma o bem-estar do indivíduo. Ou seja, eu me exercitar o olhar a ver a gratidão fez também toda a diferença. Um outro estudo, que é do Wood, do Joseph, do Lloyd e do Atkins, de 2009, no Jornal de Pesquisa Psicossomática, eles trouxeram para a gente as influências da gratidão para o sono, para os mecanismos de sono e para o mecanismo, né, cognitivo antes de dormir. E aí eles fizeram o seguinte, eles pegaram 400 pessoas, tá, que vão responder um questionário. E era um questionário já qualificado, tá? Chama questionário de gratidão nível 6, tá? E aí você percebe os níveis de gratidão de cada um dos indivíduos. E aí, nesse questionário, é possível perceber a qualidade e a duração do sono das pessoas. Muitos deles foram também submetidos a exames clínicos durante esse sono, né? Essa percepção desses 400 participantes. E também era importante que eles anotassem os pensamentos deles antes de dormir, se eles eram positivos ou negativos, tá? E aí, quais foram as conclusões, os resultados dessa compreensão de eu ter consciência da gratidão? Para aqueles que tinham os pensamentos positivos antes de dormir, e aí é importante a gente dizer, por exemplo, as referências que nós temos do ponto de vista espírita, né? De fazer uma boa leitura, de nós assistirmos um bom vídeo, de nós fazermos a nossa prece, né? Esses participantes que tinham esses pensamentos positivos, eles são mais gratos. E eles possuem, né, um índice maior de bem-estar antes de dormir. O segundo ponto observado é que a qualidade do sono melhora. Ou seja, para aqueles que têm o exercício da gratidão e os pensamentos positivos, eles têm 14% de sono melhor do que todos os outros. Ou seja, 15% quase, 14,9%, diminuindo, inclusive, controlando, né, diminuindo e controlando a ansiedade e o estresse. Ou seja, o indivíduo que vivencia a gratidão e tem completa consciência do porquê que ele é grato na sua existência, de perceber essa gratidão, faz com que ele possa ali, no caso, encontrar uma oportunidade de saúde melhor, né? E aí é interessante a gente dizer o seguinte, que a gratidão ela facilita um estado mental mais relaxado, permitindo que nós possamos ter uma condição melhor de sono, né? Então é importante a gente colocar aqui, né? E isso precisa ficar claro, né? E aí nós temos um dos últimos estudos que a gente vai trazer, que é uma tentativa, né, de associar a relação de gratidão com o bem-estar dos indivíduos. Muitas vezes, né, até problemas no coração. E aí é importante dizer que eles fizeram um estudo com 186 pacientes com insuficiência cardíaca assintomática. Ou seja, era uma insuficiência cardíaca que não gerava dor, que não gerava mal-estar, né, não era, por exemplo, aquela famosa angina do nosso querido Chico, do Divaldo, né? Era uma insuficiência cardíaca em que a gente não tinha esses sintomas tão claros. E aí responderam aquele mesmo questionário que eu falei para vocês, que é o questionário da gratidão, nível 6, né? E aí o objetivo era perceber a compreensão de espiritualidade daquele grupo, perceber a questão da saúde emocional, a gratidão desses indivíduos, mas eles também fizeram exames físicos, tá? Exames de sangue, inclusive para buscar perceber a proteína C reativa, o PCR, né? E aí a gente começa a observar o seguinte, quais foram os resultados? Olha só, olha que resultados importantes para que a gente possa refletir. Pacientes mais gratos apresentaram níveis mais baixos de PCR, da proteína C reativa. Redução de, no mínimo, 10%. Olha só,
Ou seja, a vivência da gratidão permite que até a vivência do meu coração, o bombear do meu coração, a saúde do meu coração esteja melhor, né? E aí ele coloca que essa saúde psicológica, igualmente essa compreensão de gratidão, está diretamente associada a um maior otimismo e um menor índice de depressão. Ou seja, além de melhorar o meu coração, a vivência do meu coração, a saúde do meu coração, igualmente está relacionada também a esse menor índice de sintomas de depressão. E aí é interessante que a conclusão desse estudo, que ele é de 2015, já é recente, né? Apesar de nós estarmos aí em 2025, tem 10 anos, mas é um estudo recente, de que a conclusão dele é: gratidão pode ser um fator protetor em doenças cardiovasculares, reduzindo as inflamações e promovendo o bem-estar psicológico. Então, nós começamos a perceber que essa compreensão, essa consciência de eu gerar uma consciência de gratidão, ela é diretamente proporcional ao meu bem-estar como ser vivo. A minha saúde física, a minha saúde emocional, a minha saúde espiritual, né? Então, é importante a gente pontuar isso, né? Olha só como é relevante, olha como é grandioso percebermos isso, a ciência trazendo para a gente aquilo que a doutrina espírita nos coloca, desde o aspecto filosófico, de ter essa consciência, de pensar sobre isso. Posteriormente, a gente entrar, além do aspecto da consciência, o aspecto religioso, que nos auxilia nessa compreensão maior e nessa consciência maior. E eu tenho um aspecto científico, ou seja, o meu corpo reage melhor, eu vivo melhor, né? Então, a gente tem aí essa reflexão para que nós possamos ficar aí ao longo desse fim de semana, né? E para encerrar, eu peço a oportunidade, até como prece de encerramento, a gente poder fazer como nosso querido Divaldo Franco costuma fazer, pedindo permissão, aqui não é um objetivo de imitá-lo, mas num objetivo de reconhecer, né, a reflexão de que muitas vezes, ao final de nossas falas, a gente precisa ponderar sobre isso sempre quando se aborda esse tema como gratidão, que é o poema da gratidão de Amélia Rodrigues, né? Então vou pedir permissão a vocês para a gente ir encerrando com exatamente essa citação, essa nossa, não vou dizer recitar, né? Mas esse nosso meditar sobre as palavras dela. Nos diz assim o espírito de Amélia Rodrigues: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção, o que o teu nome profere com sentida comoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão.
Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem à velhice, à dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam no corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles porque eu sei que depois desta expiação, na outra encarnação, eles também bailarão. Obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentre dele existe a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Com essa humilde prece, né, esse humilde poema, nós nos despedimos nessa tarde de hoje, desejando a todos vocês muita luz, muita paz e que Jesus possa nos abençoar nesse novo ano, nessa nova jornada. Tá bom? Um grande abraço e uma boa noite, ou boa tarde, boa noite a todos vocês.